não é? Para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas aulas. E aí, dentro da disciplina de biologia, o próximo conteúdo a ser estudado é um conteúdo que está, assim, muito na moda, né? A partir de um tipo de problema que está acontecendo no mundo todo, uma pandemia, o assunto da vez é vírus. Vamos estudar um pouquinho sobre os vírus, tá certo? Então, vejam só. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os vírus são algumas características que diferenciam eles dos seres vivos, né? E aí é uma pergunta que sempre vem à tona quando a gente está estudando esse tema, que é a seguinte: os vírus são ou não são seres vivos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existem alguns conceitos que dizem para a gente que os seres vivos são formados por células, né? Todo ser vivo é basicamente formado por essas unidades fundamentais que são as células. Os vírus não apresentam células, minha gente. Eles são seres acelulares, tá certo? Não são formados por células, são totalmente diferentes dos seres tanto unicelulares e também, principalmente, dos pluricelulares, tá certo? Eles não têm metabolismo próprio, tá? Ou seja, um vírus, ele fora de uma célula é inerte, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue viver por muito tempo. Para que um vírus possa ter uma certa funcionalidade corpórea, ou seja, para que um vírus possa funcionar, possa se reproduzir, né, ele precisa infectar uma célula, ele precisa utilizar uma célula para que essa célula faça o trabalho por ele. Por isso que aqui nós temos que eles não se reproduzem sozinhos, eles só se reproduzem dentro de células, tá certo? Eles até são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, tá certo? Justamente por esse motivo. Alguns vírus conseguem sobreviver um tempo fora de algumas células, porém, basicamente, esse tempo não é muito grande se comparado a outros seres vivos, tá certo? Ao tempo de vida de outros seres vivos. Os seres vivos geralmente apresentam um ciclo vital, ou seja, eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Os vírus, eles não conseguem se reproduzir. E por esse motivo, minha gente, por essa característica bem peculiar, bem singular deles, eles não são considerados seres vivos comuns, tá certo? São seres especiais, né? Eles apresentam material genético, né? Eles podem apresentar ou DNA ou RNA, que é outro tipo de material genético, tá certo? Sofrem mutações, eles podem modificar-se e eles se modificam facilmente, tá? Eles mudam suas características genéticas para poder conseguir infectar alguns hospedeiros, infectar alguns outros seres, tá certo? Podem ser benéficos, também neutros ou perigosos à saúde humana. Esse ponto é muito importante porque a gente costuma ver os vírus apenas como vilões, né? Vilões da natureza. Os vírus causam doenças, vírus é sinônimo de doença. E não é bem assim, tá certo? Os vírus podem ser neutros, eles podem estar infectando alguns seres, né, sem lhes causar nenhum problema, né? Existem até alguns artigos científicos que falam da importância dos vírus na árvore da vida, né, na evolução e desenvolvimento das características de todos os seres vivos presentes hoje no planeta, tá certo? E, claro, nós temos também aqueles vírus que infestam o nosso organismo, que parasitam o nosso organismo, nos trazendo prejuízos, tá certo? Causando-nos doenças. Pois bem, então observem aqui. Nessa tela, nós temos algumas imagens, alguns desenhos que retratam as formas de alguns vírus, né? Nós temos aqui, a exemplo, o vírus HIV, o vírus da hepatite B, o ebola,
né? Um vírus que só ataca bactérias, né? Os bacteriófagos só atacam bactérias. Enfim, o vírus da influenza, onde está presente, por exemplo, o vírus da gripe, né? O rotavírus, que é muito comum. Aqui nós temos uma imagem, né, retirada de um microscópio eletrônico de um vírus. Eles geralmente são tão pequenos que não conseguem serem vistos ao microscópio óptico, tá certo? Esse microscópio mais comum que a gente está acostumado a ver. São ultramicroscópicos. Porém, recentemente, alguns pesquisadores descobriram alguns vírus tidos como vírus gigantes, né? Aqui nós temos uma imagem, por exemplo, dessas estruturas virais gigantes, que podem sim serem vistos ao microscópio óptico por conta do seu tamanho exagerado. Geralmente os vírus são muito pequenos, mas existem uma variedade de vírus que é classificada como os vírus gigantes, né? E aí nós temos, a exemplo, os mimivírus, o tupanvírus, por exemplo, e alguns outros até que podem servir de exemplo para que a gente tire essa visão de que os vírus não conseguem ser vistos ao microscópio óptico, tá certo? Eles podem ser grandinhos também, tá ok? Pois bem, como é que um vírus consegue se reproduzir? Né? Como é que os vírus conseguem replicar seu material genético, conseguem se multiplicar? Né? Eu falei agora há pouco que os vírus sozinhos não conseguem fazer isso. Eles precisam infectar uma célula, seja uma célula humana, seja uma célula vegetal, seja uma célula de um fungo, seja de qualquer outro ser vivo, para poder perpetuar suas espécies, para poder se multiplicar. E como é que isso acontece? Veja, nessa tela eu trouxe aqui uma imagem bem simples, mas eficaz, de como a gente entende o processo de reprodução viral. Claro que nessa tela o processo está muito resumido, porém, basicamente é isso que acontece no processo de reprodução viral, tá ok? Então vejam só, tudo começa nesse ponto. Observem que aqui nós temos um bacteriófago, né, daquele que eu mostrei na tela anterior, um vírus que só ataca bactérias. Então nós temos aqui um bacteriófago pousando em uma bactéria, pousando em uma célula bacteriana, né, e depositando seu material genético. Essa estrutura rosinha aqui representa o material genético do vírus, que, como eu disse, pode ser ou DNA ou RNA. O que acontece, minha gente, é que o material genético do vírus vai se misturar ao material genético da bactéria, ou, se fosse o caso, de outra célula. E o que é que isso implica? Quando o material genético do vírus se misturar ao da célula hospedeira, a célula hospedeira, minha gente, começará a produzir novas estruturas virais. E essas estruturas vão se montar, vão remontar-se a fim de produzir novos vírus. Vejam que aqui nós temos várias pecinhas produzidas pela célula. Essas pecinhas vão se organizar até formarem novos vírus. Vai chegar um momento que vai ter tanto vírus dentro de uma célula que ela não vai mais comportar, e aí a célula é destruída e os vírus produzidos são liberados e o ciclo vai continuar. Eles vão infestar outras células, tá certo? É claro que esse tipo de reprodução viral, como eu disse, é um tipo de reprodução viral específico. Existem outros tipos de reprodução viral também, mas esse é um dos principais, tá certo? Ele é chamado de ciclo lítico. Existe um ciclo de reprodução chamado lisogênico, que é um pouquinho mais complexo e que a gente não vai ver pelo momento, tá certo? Por hora. Basicamente, vamos ficar aqui com esse tipo de reprodução viral, ok? Pois bem, eu falava antes da importância dos vírus. Veja, nós costumamos ver os vírus, né, como vilões da natureza, mas eles não são vilões da natureza. Como eu disse, tem até um papel importante no processo evolutivo dos seres, né? Existe um termo chamado transferência gênica horizontal, que foi fundamental e ainda é fundamental para que os seres possam sofrer pequenas mutações em seu DNA que permitem aos seres adaptar-se aos ambientes. Então, de certa forma, os vírus têm uma importância, sim,
na árvore da vida, tem uma importância, sim, na questão da evolução, tá certo? Porém, essa tela nos mostra, pessoal, que alguns vírus podem ser usados em benefício, né, do ser humano. Existem algumas terapias genéticas, terapias gênicas, que utilizam vírus, né, para poder inserir algumas substâncias ou alguns materiais genéticos também em células de órgãos específicos do nosso organismo, tá certo? Outra coisa que nos mostra a importância desses seres é na produção de vacinas, na produção de soros, na produção de medicamentos que vão servir aí para a manutenção da vida humana também, tá certo? Pois bem, nessa tela a gente encontra algumas viroses humanas, tá? São várias, aqui ainda falta a febre chikungunya, falta a zika, né? Falta a Covid-19, que está assolando o mundo todo, mas aqui essas são as principais viroses humanas, tá? Que são as doenças que são causadas aí pela presença de vírus no nosso organismo, né? A cachumba, antigamente chamava de papeira, né? Hepatites, a poliomielite, raiva, sarampo, rubéola, conjuntivite, ou seja, são várias doenças aqui que vocês podem explorar com mais calma lá na sua apostilazinha de biologia, tá certo? Na apostila de biologia, nós temos um quadro, é esse aqui o quadro que está lá, apresentando algumas doenças virais, seus principais sintomas, suas formas de transmissão, algumas características complementares e a informação se existe vacina ou não para cada uma dessas doenças apresentadas nesse quadro, tá certo? Muito bem. E já que a gente está falando de doenças, minha gente, vamos entender um pouquinho, né, de imunologia, vamos estudar um pouquinho a respeito do que significa o termo vacina e soro. Qual é a diferença entre vacina e soro? Falamos das doenças virais, é claro que vocês irão aprofundar isso com sua leitura lá na apostila, é fundamental que vocês leiam, tá, a apostila, mas tirando as características daquelas doenças, vamos tentar entender um pouco de algumas noções básicas de imunologia. Vacina e soro. Qual é a diferença? Vejam só. Primeiro vamos entender o seguinte, a palavra vacina, né, na realidade veio de outra palavra do latim, da língua latina, chamada de vatine, tá certo? E na realidade, minha gente, olha que curioso. Essa palavra vatine significa aquilo que vem das vacas. Como assim, professor? Das vacas? O que é que tem a ver as vacas, né, com as vacinas? Pessoal, tem tudo a ver, pelo menos na história, né, das primeiras vacinas produzidas. Vejam só, lá por volta do século XVIII, por volta de 1789, um médico inglês chamado Edward Jenner estava tratando uma doença que assolava o mundo naquela época. É como se fosse hoje em dia a Covid-19. Só que na época a doença era a varíola, tá certo? E aí, detalhe, existia a varíola humana e a varíola bovina. A varíola que acometia apenas bois e vacas. E aí, na busca por uma cura, o Edward Jenner propôs um experimento. Ele, né, viu que, basicamente, as pessoas que ordenhavam vacas, as pessoas que tiravam leite das vacas, geralmente não tinham esse problema. E aí, observando esse fenômeno, ele pensou, acredito eu, da seguinte forma: ora, então deve existir alguma coisa nessas vacas que protege aquelas pessoas. Eu acredito que o Jenner pensou assim, tá? E aí, detalhe, um belo dia, né, ele foi fazer um teste, né, um teste meio até duvidoso para os dias atuais, não sei se politicamente correto, né, mas o que foi que ele fez? Numa ferida de uma das vacas com varíola bovina, Jenner tirou um pouco do pus e aplicou esse pus em uma menininha, tá, que sofria de varíola. Vejam só.
E o que foi que aconteceu depois? Ele percebeu, depois dessa experiência, né, polêmica para a época ou para os dias de hoje, que a menininha melhorou, minha gente. Então, na realidade, essa forma de ação, essa forma de agir, né, fez com que Jenner fosse considerado aí um herói, né, por descobrir as primeiras formas daquilo que a gente conhece hoje como vacinação, tá certo? Então é bem interessante. Vejam só. Bom, para a gente continuar essa aula, vamos entender aqui basicamente, já que a gente já viu um pouquinho da história da vacina, do que é antígeno e anticorpo. Eu acredito que vocês já ouviram essa palavra, ou essas palavras, antígeno e anticorpo. Vejam só, o que significa o termo anticorpo, né? Na realidade, vocês já, claro, acredito que já escutaram que o nosso organismo apresenta vários anticorpos e que esses anticorpos nos protegem contra algumas doenças, contra alguns seres invasores causadores de doenças. Muito bem. Vejam só, o que é um anticorpo? Pessoal, nada mais é, né, do que algumas células especiais, algumas estruturas especiais presentes no nosso sangue, ou no soro do nosso sangue, que vai reagir especificamente com substância estranha que esteja entrando lá. Que pode ser um ser vivo, né, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, ou pode ser algum outro corpo estranho, tá certo? Esses corpos estranhos, né, são tipicamente chamados de antígenos. Então, quando uma bactéria ou um vírus causador de doença entra em contato com o nosso organismo, automaticamente o nosso sistema imunológico começa a funcionar. E como é que isso se inicia? Né? Como é que esse processo se inicia? Primeiro, geralmente, com inflamação. Né? O corpo vai reagir de alguma forma, o local da entrada, o órgão que está sendo atacado por aqueles seres invasores, pelos vírus, por exemplo, vai reagir com a resposta inflamatória, né? Às vezes a gente tem febre, o próprio corpo eleva a temperatura com o objetivo de tentar matar, de tentar eliminar esses outros seres, tá certo? Mas o que é que acontece depois? Algumas células e estruturas vão atacar, nesse caso, esses seres ou essas estruturas virais, tá? Para tentar destruí-las, para tentar acabar com elas. Basicamente é assim. Então, só rapidinho aqui para a gente fechar essa parte. Antígeno são os corpos estranhos que podem nos causar doenças, tá certo? Bactérias, vírus, fungos, alguns outros seres podem ser considerados antígenos. É toda substância estranha que induz uma resposta do nosso sistema imunológico. E um anticorpo é uma proteína, é uma célula do nosso sistema imune que vai agir sobre esse antígeno, tá certo? Basicamente, algumas dessas proteínas são conhecidas como imunoglobulinas, tá certo? Fechou essa tela? Vamos passar para a próxima. Bom, ainda falando de imunização, é muito comum a gente ouvir os termos vacina e soro. Mas qual é a diferença, né, entre vacina e soro? Vejam só, minha gente, nós temos aqui dois grupos de imagem que vão servir para que a gente entenda essa diferença, tá certo? O que é que temos aqui? Nós temos um cavalo, tá? Pelo qual vai ser nossa cobaia para a produção de vacina e soro. Na realidade, a vacina é produzida, por exemplo, quando se injeta, tá, uma fração do ser vivo causador de doenças, da estrutura viral causadora de doenças no organismo. Essas estruturas estão enfraquecidas, estão atenuadas, tá? Que o objetivo da vacina é fazer com que o organismo, né, que está com a doença produza anticorpos para que esses anticorpos possam combater o problema, possam vencer essa guerra contra esses antígenos causadores de doença, tá certo? No caso do soro, não. No soro, nós já temos os anticorpos prontos.
tá certo? E como é que se faz isso, professor? Veja essa imagem aqui, pessoal. Digamos que um determinado cavalinho foi picado por uma cobra. Então, o que é que acontece? Vamos injetar veneno de cobra nesse cavalo, tá certo? Para que a gente possa ter o cavalo fabricando os anticorpos necessários, tá? Para combater os antígenos presentes no soro da cobra. Esse veneno de cobra aqui atenuado serve como uma vacina, né? Vamos entender assim. Só que, depois que o cavalo produz os anticorpos, né, necessários para combater aquele antígeno ou os antígenos presentes no veneno da cobra, os anticorpos permanecem lá, eles não somem, tá certo? Os anticorpos ficam no organismo do animal, tá certo? Eles, claro, com o passar do tempo, vão vencer essa guerra, vão dominar os antígenos, vão destruir os antígenos, só que eles permanecem lá. O que é que acontece? Para produzir o soro, né, nesse caso o soro antiofídico, o soro da picada da cobra, a gente retira o sangue do animal, retira o sangue do cavalo, centrifuga esse sangue para a gente poder separar a parte líquida da parte sólida do sangue, tá? E do soro, quer dizer, do plasma sanguíneo do animal, são retirados os anticorpos que são responsáveis por atacar os antígenos presentes no veneno da cobra. Então, basicamente é isso. As vacinas irão desencadear uma resposta imunológica. Elas irão fazer com que o organismo produza anticorpos. O soro já traz esses anticorpos prontos, tá certo? Então, veja só. Aqui nós temos um resumo disso. Então, a vacina é usada como prevenção, ela contém o antígeno, né, o ser invasor, o causador do problema, seja vírus, seja bactéria ou outro tipo de ser vivo, tá? Só que esse ser ele vem atenuado, ou seja, ele vem sem nenhuma capacidade de gerar o problema, são pedacinhos, são fragmentos do ser ou os próprios seres vivos enfraquecidos. E esse tipo de imunização, gente, é chamado de imunização ativa, tá certo? Que é uma imunização onde o próprio organismo da pessoa que está doente vai produzir anticorpos. Já no caso do soro, não. O soro é usado para a cura de um problema, para a cura de uma doença. Ele já tem os anticorpos previamente produzidos, os anticorpos já estão prontos, e nesse caso aqui, a imunização é chamada de imunização passiva, tá certo? Pois bem, e aqui a gente termina mais uma aula de biologia sobre vírus, tá certo? Eu sugiro a vocês que procurem ler o material da apostila de biologia, aquela apostila que eu postei no grupo, tá certo? E também, minha gente, procurem fazer a atividade presente nessa apostila, tá certo? Aqui nós temos uma imagem que representa a apostila de vocês, tá ok? Isso. A apostila de vocês está aqui, que nós temos um pequeno texto com resumo daquilo que eu falei sobre as características virais, o que é antígeno, o que é anticorpo, né? E depois a tabela, né, que eu falei agora há pouco, a tabela com as principais viroses humanas. Como eu disse, existem algumas viroses que não estão aqui, né? Eu dei aula para vocês ainda sobre coronavírus, sobre Covid-19, mas é importante reforçar aquilo ali, tá certo? E aqui nós temos uma atividadezinha para vocês realizarem. São algumas questões que vocês podem fazer no caderno, tá certo assim? Vejam só. Nós finalizamos por aqui. Perdão. Depois eu vou deixar uma atividadezinha no grupo para vocês fazerem, tá? Tentarem fazer. E na volta às aulas, nas aulas presenciais, a gente resolve isso, tira mais dúvidas, tá certo? E eu dou visto no caderno de vocês e atribuo a pontuação, ok? Então, pessoal,
Muito obrigado por hoje e até a próxima, ok? Tchau, tchau.